eu penso parecido com Loyola na questão de que a gente às vezes romantiza muito mesmo, principalmente a maternidade. Eu como mãe, eu vejo a maternidade ainda ser mais pesada pro lado da mãe, né? Não espero estar sendo feminista, Você mas está eu acho sendo que a mulher, feminista, eu lamento muito. perdão, não entendi. Você está sendo feminista, eu lamento muito te informar. Sim, pode ser um viés meu, embora eu não me ache, mas é porque a mãe é a pessoa que cuida se está doente, que cuida do remédio, que também trabalha fora, que Lares cuida que de não, consulta lares que médica. não, lares que não possuem a figura paterna, as meninas tendem a se prostituir mais, se enveredar mais pelo mundo da droga, engravidar mais cedo, serem vítimas de mais violência sexual do que lares que possuem o pai. Lares que possuem a ausência da figura paterna, os meninos tendem a se envolver com comportamentos criminosos mais cedo, tendem a não terminar o estudo e ter rendas mais baixas no futuro. Então, começa a menosprezar o papel do pai e puxar essa bandeja de vitimismo para a mãe, vai fazer parte do mesmo romantismo imbecil que a gente deveria estar combatendo. Sim, perfeito, de refletir. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, Loyola. É, eu não sei se você teve, pela nossa conversa, acho que talvez não, mas teve alguém que te ensinou a ser pai, como ser pai, ou alguma coisa, ou até o que não te ensinaram? E se sim, qual foi a lição mais importante que você aprendeu com isso? Qualquer pessoa, sinceramente, isso aí, novamente, vou bater nessa tecla, 99%, certo? O problema é que 1% das pessoas acham que fazem parte dos 99%. O fato é, 99% dos homens adultos nesse país hoje, e aí nós podemos falar de 30 até 60 anos de idade, 99% não tiveram uma figura paterna sólida. Eles romantizam a figura paterna que eles tiveram, porque foi a única que eles conheceram. Mas se você for se por acaso você, um homem adulto de hoje, de 40, 50, 60 anos de idade, teve a chance de conviver igualmente com o pai e o avô dele, ele certamente vai identificar o avô como uma figura masculina extremamente mais poderosa e sólida do que o pai dele. Se por acaso ele teve, infelizmente, não conseguiu conviver tempo suficiente, o avô morreu quando ele tinha 9 anos, 10 anos de idade, ele estava começando a se entender como gente, a única figura paterna que ele conheceu foi o pai dele. E em 99% dos casos, o pai dele foi um homem fraco. Em 99%. Compara a figura do... Se o cara tem oportunidade, compara a figura do seu pai com a figura do seu avô. É um massacre. É o Mike Tyson contra uma criança de 9 anos no ringue. Seu avô foi muito mais macho, muito mais homem, sólido do que o seu pai. Só que o seu pai foi a única figura que você, de repente, tem memória. E aí você romantiza aquela memória. E você projeta no seu pai qualidades que ele não teve. Você maximiza no seu pai qualidades que você acha que ele teve. Isso é muito mais fruto de um delírio da sua cabeça do que um fato realizável. Às vezes seu pai foi castrado pela sua mãe e você relativizou isso. Ah, meu pai foi um doce de gente. Não, ele não foi um doce de gente, ele foi um bunda mole. Em algumas situações ele deveria ter batido com o pau na mesa e falado assim, não, não é assim não. Não é assim não, porque eu morro por essa família. Então não vai ser assim, você vai me respeitar. Quem já teve, quem teve convívio com avô e avó, por acaso, algum abençoado ou abençoada que está aqui, que já teve convívio com avô e com avó, que foi lá na casa do avô e da avó, e a avó fazia uma comidinha e tal, com certeza, essa pessoa já deve ter ouvido a frase ele estava brincando em casa com os primos, na casa da avó e do avô, estava brincando com os primos, o avô comeu e foi dormir. E em algum momento a avó falou assim, não façam barulho porque o seu avô está descansando. Certamente, quem já conviveu com avô e avó ouviu uma frase dessa. Fica quieto, não faz barulho não porque o seu avô está descansando. Quantas vezes você ouviu sua mãe falar isso para o seu pai? Uhum. Não façam barulho porque o seu pai está descansando. Zero Minha mãe vezes. falava Zero bastante. vezes. Não, a minha mãe falava aí também da questão do bife maior ser do meu pai, o primeiro a ser servido Tudo ser o bem. meu pai. Eu até tinha Você dificuldade faz, de eu entender, falei, eu mas falei, 99% das pessoas não tiveram essa vivência. Você faz parte do 1%. Só que 99% das pessoas que vão estar ouvindo a gente vão achar que fazem parte do 1%. Isso faz parte do transtorno cognitivo do brasileiro.